Mais uma vez, eu quero dizer aos irmãos que é uma grande alegria estar aqui com vocês, mas eu quero falar na consciência de que eu estou diante da Assembleia dos Santos de Deus, na presença do meu Senhor Deus e Pai. Eu tinha certeza absoluta que tinha um culto hoje à noite. E olha, eu vou dizer para vocês, são 30 anos de viagem, em que eu viajo para cima e para baixo pregando. Nunca aconteceu isso comigo. Não é? Então, vão perdoando os meus cabelos brancos, mas esse é um dos melhores erros que eu já cometi. Eu estou feliz da vida. Então, vamos trabalhar, para não ser vão a nossa caminhada até aqui. Eu gostaria de continuar o assunto que começamos de manhã, tesouros escondidos nas frustrações. E gostaria de começar lendo o que está escrito no capítulo 55 do livro do profeta Isaías, quando ele diz no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são distantes da terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não tornam, sem que antes reguem a terra e a fecundem e a façam produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu creio, meus irmãos, que quando nós lemos esta palavra eterna, então nós sabemos que nós precisamos nos conformar e saber que uma vez que Deus está no comando da nossa vida, o nosso barco não vai afundar. Então, quando nós pensamos na dor que pode trazer uma frustração na nossa vida, e essa dor pode vir, essa frustração pode vir através de uma perda. Então, nós procuraremos saber que não importa o que acontecer, vamos chorar, vamos sofrer, vamos gemer, mas na certeza que Deus está sempre ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Falamos hoje de frustrações e vimos que frustração produz ira e o acúmulo de ira chega a trazer para nós neurose e que depois a neurose pode nos levar a uma doença chamada depressão. Então, nós temos um exemplo, temos vários exemplos de depressão na Bíblia, depressão de homens de Deus. Porque às vezes achamos que só cai nessa doença aquele que estava afastado de Deus. Não, a doença é resultado do pecado original. Pelo pecado de Adão, toda a raça humana passa a ter direito à doença, a envelhecimento e à morte. Não gostamos de nenhum dos três. Lutamos contra todos os três. Lutamos contra a doença, lutamos contra o envelhecimento. Você vê as pessoas fazendo de tudo. E pintam o cabelo e fazem plástica. Eu nunca vi um tanto de gente que faz mais ginástica depois de velho do que quando era jovem. Você vai ali naquele calçadão de Copacabana, você encontra os velhinhos. Eles fazem uma abdominal assim, ó. Só vai a mão. Mas eles têm... Então fazem assim. Você tem impressão que eles também têm
que é a luta contra o envelhecimento, mas não tem jeito, o tempo é implacável. E da mesma forma lutamos contra a morte. Ora, a morte, Jesus já venceu para nós. Porque nós temos certeza de vida e vida eterna. E a vida eterna começa aqui. Mas envelhecimento está difícil. Queremos permanecer jovens. Ninguém quer morrer jovem. Mas ninguém quer envelhecer. Como é que Deus faz? Chega a ser uma incongruência. Mas isso tudo nós temos direito, pelo fato de termos nascido. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, a promessa para Abraão foi: na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Então Deus prometeu uma descendência para Abraão. Passaram-se os anos, e Abraão fez tudo o que Deus mandou direitinho. Cadê o descendente? Chegou o momento que Abraão e Sara viram a situação e decidiram adotar um escravo que nasceu na casa deles, um damasceno, Eliezer. E quando eles voltaram do Egito, Deus perguntou para ele: ô Abraão, praticamente, Abraão, como é que você está? Como é que você anda? Mas Deus disse para ele: Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Abraão pensou: escudo, galardão. Abraão disse para Deus: Senhor, que mais tu poderás me dar se um filho tu não me deste? Que frustração, que dor. E o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus disse para ele: o quê? Não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Vem aqui. Por isso que nós sabemos que esse diálogo aconteceu à noite. Vem aqui. Agora olha para os céus e conta as estrelas. E vê se tu podes enumerá-las. Pois, Abraão, assim será a tua descendência. Se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Abraão creu. Chegou em casa, falou com a mulher: Sarinha, você não quer saber? O Senhor me disse que o meu herdeiro não é o damasceno Eliezer, será um filho nascido de mim. A mulher pensou, disse: ai, 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 Deus falou, desse mato não sai coelho. Já passei da menopausa, sempre fui estéril, de mim não vai sair nada. Coitado do meu velho. Deus falou mesmo? Falou. Cuidado, meu irmão, abra o olho quando mulher vem com novidade. Sara disse: eu tenho uma escrava jovem. Deita-te com ela para ter o teu filho. Abraão não esperou a segunda vez. Pá! Correu, engravidou a mulher. Acabou a frustração de Abraão. Não teve mais frustração. Nasce o problema. Como Sara achava que não podia ter filho, todo mundo achava que Sara não podia ter filho. Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos, Sara 77. Parece que estava tudo arrumado, mas havia um problema. Não era a vontade de Deus. Era melhor que a frustração acontecesse antes, porque agora a coisa vai piorar. Nasce o filho da escrava, que também é filho de Abraão. Esse menino, quando a mãe se viu grávida do filho do patrão, ela tinha no ventre
o herdeiro de toda a herança de Abraão. O herdeiro semita, ela achava, estava dentro do ventre dela. Ela afrontou tanto Sara, que Sara teve que chamar a atenção dela, ela fugiu. Ela voltou para a casa de Abraão, capítulo 16 de Gênesis, porque Deus mandou. Para você ver. A situação começou a ficar estressante na vida de Abraão. E esse menino nasce numa situação que nós chamamos hoje berço de ouro. Ismael nasceu à vista de todo mundo, do pai, da mãe, da madrasta, de todos os empregados. Ele nasceu para reinar. Ele era o filho de Abraão. E ele cresceu sabendo que ele era o filho de Abraão. Ele era o filho. Cresceu ouvindo isso, aprendeu isso, herdeiro único do trono. Esse menino cresceu de pescoço duro, no berço de ouro. Você imagina aquele garoto era o príncipe. Quando ele estava muito cheio de si, lá pelos seus 14 anos, porque Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael, Abraão estava com 99, quando Sara engravidou de Isaac. Ele ouve uma notícia, uma fofoca. Sara está dizendo que está grávida, todo mundo riu. Aí Sara passa a ser a piada. Cuidado que Abraão também está dizendo que a mulher está grávida. Ninguém acreditou. Mas o menino tomou um susto. Daqui a pouco, as pessoas começaram a levar a sério, porque o ventre da velhinha começou a crescer. Ninguém pode esconder uma gravidez por tantos meses. Isso ele começou a ouvir ameaças. Ele começou a se sentir ameaçado. O plano dele, o sonho dele, a estabilidade dele estava correndo perigo. Quando nasce Isaac, o sonho de Ismael se acabou. A vaca foi para o brejo, como falamos de manhã. Frustração dos sonhos dele. O que é que vem como resultado da frustração? A ira. Ele se irou contra o irmão. Mas ele não ficou com raiva só do irmão, ficou com raiva do pai, da madrasta, de todo mundo. Porque a ira, ela existe na pessoa que está irada. Você já ouviu alguém dizer, estou morrendo de raiva? É sim, é você que está morrendo. Não é a pessoa pela qual você sente raiva. É quem sente raiva que está morrendo. Estou morrendo de ódio. Você está morrendo. Porque é você que está sentindo ódio. E Ismael não aceitou essa notícia com satisfação, porque ele estava frustrado. Veio a ira. E ele viu de uma hora para outra aquele menino que nasceu ocupar plenamente o trono semita. Era o príncipe Isaac que nasceu. E o lugar dele, você não tem noção do que Ismael pode ter ouvido, porque as pessoas dizem coisa para a criança que não dizem na frente dos pais. As pessoas não dizem na frente dos pais da criança, mas maltratam criança, porque eu ainda me lembro do que eu ouvia quando eu era pequena. Porque era uma criança negra no meio de uma família branca. O que eu ouvia, ninguém falava na frente do meu pai, porque quando meu pai chegava, ele era o Dr. Martin. E todo mundo me paparicava. Quando ele saía, eu era a pretinha da Angola. Mas na frente do meu pai ninguém dizia. Então se diz muita coisa para uma criança. Você imagina, Ismael já tinha um lado
capenga, porque ele era filho da escrava. Agora ele perdeu também o lugar, o direito que ele tinha do pai. A vida desse menino começou a ficar inflamada. A ira começou a tomar lugar na vida dele. Todos os dias era uma frustração, quando as atenções não eram só para ele. Ele estava acostumado a receber toda a atenção, todos os cumprimentos, toda a atenção do pai. Agora a atenção era, no mínimo, dividida. Então isso era frustrante para ele. Aquilo foi inflamando, ele não aguentava mais, até que Isaac fez 2 anos. Existia entre os povos semitas uma tradição. Quando o menino fazia 2 anos, dava-se um banquete, porque o menino ia ser desmamado. A criança passa de bebê para menino. Existem umas fases na vida da criança que são, assim, bem claras. Por exemplo, eu cheguei aqui, dessa vez, olhei para Eibra, eu não vi mais a Eibra, aquela bebê. Eu vi uma menina. A Eibra está começando a ser menina. Ela não é mais a bebê. Ela está com rosto de menina, fala de menina, ela está exalando o perfume de menina e não de bebê. Daqui a pouco eu começo a ver ela já uma pré-adolescente. Criança, a gente vai percebendo essas fases. 2 anos, então, era o tempo para se festejar o desmame de Ismael, de Isaac. Só que não houve banquete para o desmame de Ismael, porque isso era um costume entre as mulheres semitas, e a mãe de Ismael não era semita, ela era egípcia. Então Abraão e Sara preparam um grande banquete para festejar o debut de Isaac como um menino. Isso deu uma raiva tão grande em Ismael, que ele, que vinha pirraçando e maltratando o irmão por debaixo dos panos, agora ele não se controlou mais. Ele maltratou o irmão na frente de Sara. Ah, para quê? Sara, quando pariu Isaac, ela ia fazer 91 anos, se é que já não tinha. Depois de tanto sofrer humilhação a vida toda, que não conseguia parir, pare um filho para vir alguém maltratar, imagina se ela ia deixar. Ela foi para Abraão e disse: despede essa escrava com o filho dela, porque o filho dessa escrava não vai ser herdeiro com meu filho. Ora, coitado de Abraão. O filho era dele também. Porque ali parecia que ele era um mero reprodutor. O meu filho, o filho da escrava, e ele era o reprodutor. Mas ele amava Ismael. Ele amava o filho dele. E o filho dele o amava. Meus irmãos, não sei se eu estou exagerando, mas parece que teve um quebra-pau. Vocês já viram marido e mulher brigando? A mulher vai fazer e o marido não. E Abraão endureceu e Sara endureceu. A briga foi tão grande que Deus veio e disse: calma. Deus veio. Está escrito na Bíblia. Quer ver? Gênesis 21. Deus veio e disse para ele: Abraão, não te pareça mal isso, por causa da tua serva e por causa do garoto. Atende a Sara. Olha como Deus é bom conosco, viu? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Abraão podia ter dito para ele: atendi da primeira vez, olha o que aconteceu. Mas Deus disse para ele: mas também do filho da escrava farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Olha que homem maravilhoso, esse Abraão. Eu não sei como ele passou aquela noite. Certamente chorou, sofreu, não dormiu. Mas de madrugada, ele pegou um pão, um odre de água, chamou a escrava
deu para ela, disse: leva teu filho, vamos embora, não voltem. Isso foi o tiro de misericórdia nas emoções de um rapaz que já estava pelas barbas de Judas, como dizemos, né? A Bíblia aí, ela dá um versículo tão triste, que eles saíram andando errantes pelo deserto de Berseba. Ismael nunca tinha andado no deserto. Ismael não conhecia o deserto. Ismael nasceu em berço de ouro. Nasceu para reinar. Ele nasceu para ser o príncipe, o herdeiro de toda a riqueza de Abraão. De uma hora para outra, ele se encontra no deserto, sem pai, com a mãe, absoluta e totalmente frustrado. Como é que estava a alma dele? Ira, de tanta ira, de 2 anos e tanto de ira, que já tinha virado neurose. Esse menino descamba numa depressão. Ele não soube lidar com a frustração. Se ele tivesse sido ensinado: meu filho, vem cá, você nasceu, mas você é meu filho, e Deus vai fazer de você uma grande nação, porque você é meu filho. Mas não. Ele não soube lidar com a frustração. Entra numa depressão. Você vê isso bem claro quando chega no deserto. Acabou-se a água do odre. E a mãe, para não ver o filho morrer, porque no deserto, sem água, vai morrer, ela colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se dele, a Bíblia diz, para não vê-lo morrer. E quando ela se afastou, sabendo que o filho dela ia morrer, ela deu um grito. A dor do coração de Agar era tão grande que ela não tinha como expressar. Ela gritou, e quando ela gritou, Deus respondeu. O que eu quero dizer para vocês, eu não vou parar para falar do restante da história, porque o que nos interessa aqui é exatamente esse ponto. O que leva Ismael a uma depressão. E ele ficou lá para morrer. Ele não rejeitou a morte. Ele não lutou para não morrer. Olha, nós precisamos ver o seguinte. Quando, às vezes eu falo com os crentes, você foi para Israel como para o Egito, você foi ao Museu do Egito, porque eu sempre, se a pessoa vai antes, eu digo, aproveita lá dentro do museu, você compra umas entradinhas para você ver o túmulo dos faraós. É bom você ver. Eu gosto que as pessoas vão ver, para ver que os faraós eram tudo negro. Porque tem gente que pensa que os faraós eram brancos dos olhos azuis. Podia até não prestar, mas eram reis sábios, inteligentes, poderosos e eram negros. Chega lá, ué, mas era preto? Tudo africano, Egito. O povo não sabe. Aí, esse aqui foi comigo quando era pequeno lá. Vai na sala, porque eles estão nos sarcófagos de vidro, e é bom você ver as múmias dele. Cílios no lugar, é interessante. Não! Você não foi no Museu do Cairo? Não, irmão, tem muito demônio. Qual é o problema? O problema é deles. Eu sou luz, eu vou entrar, eles que se mandem. Mas sabe uma das coisas interessantes? É que a maior sala é a sala dos tesouros de Tutankhamon. Tutankhamon era um jovem faraó da dinastia Tut. Ele morreu aos 16 anos e era casado. Isso eu acho interessante. Como naquela época, os jovens de 16 anos podiam ser casados.
O que significa que um jovem de 16 anos era considerado uma pessoa amadurecida. Como que Ismael tinha 16 anos e foi se arrastando pelo deserto de Berseba. E a mãe o colocou debaixo de um arbusto e ele ficou. Ele não se levantou. Ele ficou. Quer dizer, ele aceitou ficar parado até morrer. Você vê aqui um quadro total de depressão. A depressão é doença. Ela vem como resultado de acúmulo. A depressão foi estudada por Hipócrates no 4º século antes de Cristo. Ela começa com uma leve anedonia, é ausência de prazer. A pessoa perde o interesse por tudo. E ela vai progredindo até os mais elevados graus de desistência. Mas o último desejo de uma pessoa na depressão é a morte. Porque a depressão, sendo o resultado de um acúmulo de muita ira que vem das frustrações, ela traz uma doença, uma dor interior que você não encontra remédio para ela. Então chega um momento que a pessoa descamba no desejo suicida. Abra os olhos quando uma pessoa com depressão diz: eu quero morrer. Ela está querendo chamar a atenção. Abra os olhos. Porque a pessoa está confessando uma dor. Ela vai buscar a morte. Ela vai buscar a morte. Vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que buscaram suicídio, tá? E não foi Lampião. Foi não. Não foi Hitler, que nós dizemos que somos pecadores. Não. Vamos falar de Jó. Na opinião de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Passou 3 dias sem falar, 7 dias sem falar, 3 sem comer, 2 vezes amaldiçoou o dia que nasceu. Maldito seja o dia que eu nasci. Que homem é esse? Agora, olha para a vida de Jó. Uma falência financeira total. O luto total. Todos os filhos, um caixão atrás do outro. Foi tirado, quando ele pensou em reaver tudo, vem câncer. A Bíblia diz que ele teve tumores malignos da planta dos pés à raiz do cabelo. O que sobrou para este homem? A mulher, porque não era boa bisca. Uma mulher que diz para o marido assim: vais manter a tua integridade, homem, amaldiçoa a Deus e morre. Isso é uma mulher? Pois foi a mulher de Jó. Este homem cai numa depressão e pediu a morte. Quero morrer. Porque esta é a vontade final de uma pessoa que está com depressão. O que foi que aconteceu na vida de Jó? Frustração. Frustrou como pai. Foi frustrado como pai. Foi frustrado como empresário. Foi frustrado como um homem de respeito, porque a Bíblia diz que o povo tinha nojo dele, ele cheirava mal, até os empregados dele já não os respeitavam. Frustração total. Pronto. Agora desembocou numa depressão. Resultado, quer morrer. Vamos ver outro homem santo, Jonas.
Às vezes as pessoas dizem, mas Jonas não foi um grande profeta. Não sei se foi grande, se foi pequeno, eu sei que ele era profeta. Quando Natanael diz, de Nazaré pode sair coisa boa, Jonas era de Nazaré. Até hoje você vai em Nazaré e você vê o sepulcro de Jonas. Jonas, profeta Jonas, filho de Amitai, está lá. Ele era de Nazaré. Profeta. O que foi que aconteceu com Jonas? Jonas não pediu a morte? Quero morrer? Pediu a morte. Quando você olha para trás, o que leva esse homem a pedir a morte? Vê se você queria passar pelo que ele passou. Frustrou. Porque ele achou que o Deus de Israel era Deus de Israel. Daqui a pouco ele vê o Deus de Israel se embandeirando para Nínive. Que é isso? O nosso Deus, já querendo cuidar dos ninivitas, esses idólatras, inimigos de Deus, inimigos do povo de Israel, que isso? Deus disse para ele, dispõe de vai à grande cidade de Nínive e proclama com eles a palavra, para eles a palavra que eu te dou. Ele disse, o quê? Sim, senhor. Em vez de ir para Nínive, ele tomou um navio para outro continente. Deus mandou ele para o norte do Iraque, ele foi para a Espanha. Tomou um navio para ir para a Espanha. Foi para Jope, comprou a passagem, se escondeu no porão de navio, nós sabemos tudo o que aconteceu. O pavor que aquele homem passou naquela viagem. Sendo jogado no mar. Ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele diz na oração dele que ele caiu nas entranhas da terra cujos ferrolhos se cerraram. Os ferrolhos não eram ferrolhos, eram os dentões do peixe. Aquele homem sofreu 3 dias no ventre de um peixe grande. A Bíblia não diz que o peixe estacionou. A Bíblia diz que o peixe estava no mar. Olha, enquanto o peixe abanava a cauda, Jonas lá dentro. Olha. E quem diz que estômago de peixe tem alça? Ele ia, coitado, ó, varando ali 3 dias. É impossível você imaginar o que aquele homem passou, a não ser aquele brincadeira dos vegetais, não é? Que Jonas fica num sofá e vem um anjo com a voz da Yolanda Adams cantar. Quando meu neto tinha 2 anos, queria que o nome dele fosse Jonas. E eu dizia, mas por que seu nome é tão lindo? Não, meu nome de hoje em diante vai ser Jonas. Por quê? Porque Jonas era um homem muito feliz. Eu disse, esse menino está tendo a revelação. Eu disse que foi. Jonas era um homem muito feliz. Jonas, os anjos vieram cantar para ele. Jonas é o homem do God, the second chance God. Eu disse, está sabendo mais do que eu. Sentei, conversei com ele, ele estava assistindo um filme deturpado. Vocês devem conhecer os vegetais. Não deixe o filho de você assistir aquele negócio. Eles deixaram o garoto assistir. Eu disse para ele, não foi assim não. Levei na cozinha, comprei de propósito um badejo inteiro. Vem cá para ver o que é a barriga de um peixe. Caio, eu digo, foi aqui que Jonas ficou. Aí eu dei uma exagerada. Nunca mais. Então você vê o que é a barriga de um peixe e vê se você gostaria de ficar ali 1 hora. Jonas ficou 3 dias. No 3º dia, Deus disse para o peixe, vomita a isca. E ele vomitou. Como é que Jonas saiu de lá? Cheiroso, né? Limpinho, vomitado na areia.
depois que ele conseguiu se levantar, porque devia estar tonto. Deve ter tomado um banho de mar. Deve ter ido para casa. Que voltou à vida ao normal. Que está lá dentro de casa, certamente tomando seu chazinho. Deus diz de novo para ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Proclama contra ela a palavra que eu te dou. Parece que Deus estava dizendo para ele: parece que você não ouviu direito da outra vez. Estou falando de novo. Coitado de Jonas. Depois de tudo que passou, ele pensou: se eu não for, vai acontecer coisa pior. Pensou em todo o sofrimento dele. Você já pensou a ira desse homem? Porque ele dizia tudo por causa dos ninivitas. Foi, mas ele foi brabo. Você vê a ira de Jó, a ira de Jonas. Ira dele. Ele cruza, a Bíblia diz que ele atravessou a cidade de Nínive. Um dia. Brabo, aquela figura que ele devia ser esquisito. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Um sermão de 7 palavras. Eu nunca vi uma coisa dessa. Repetindo aquilo brabo. Brabo, porque ele queria que os ninivitas se danassem todos. Ele tinha ira. Ira. Pois não é que o Espírito Santo foi pregando aquela palavra, botando no coração de todo mundo, até o rei se converteu. O rei ordenou. Ordem, todo mundo tem que se converter, o rei, desde Jonas. Até os animais fizeram jejum, viu, Rose? Até os animais. Cadê a Rose? Até os animais fizeram jejum. E nós não conseguimos. Depois ele parou lá em cima, eu quero ver agora o que vai acontecer. E ele viu o que ele não queria. Como está escrito em Jó, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Ele viu a conversão. E Deus diz: você está vendo, Jonas? Isso tudo? O homem está brabo. Ele está frustrado. O caso de Jonas aqui é frustração puríssima. Porque exatamente as coisas não aconteceram como ele queria. Ele também estava com muito medo. Porque ele disse que em 40 dias Nínive seria destruída. E Nínive não ia ser destruída. O que acontece é que naquela época, falso profeta era apedrejado. E ele ia ser apedrejado. Deus disse a Jonas: é razoável esta tua ira? Primeira vez no capítulo 4, versículo 4. Jonas saiu, não respondeu para Deus. Saiu da cidade, se assentou lá fora da cidade, ficou vendo. E Deus fez aquela história da planta que nasceu e que fez sombra para ele, depois secou e ele ficou bravo. Deus perguntou para ele: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Pronto, quero morrer. Versículo 9 do capítulo 4. É razoável sim. Eu tenho razão de estar irado até a morte. Por quê? Porque as coisas não saíram como eu planejei. A vaca foi para o brejo. Os meus planos foram frustrados. Por isso eu quero morrer. Profeta. Profeta. Não soube lidar com a frustração. Quer ver outro? Falamos de Jó, hein? Agora, vamos falar do santo homem de Deus chamado Elias. Elias
com aquele ministério glorioso, um ministério preparado. Deus preparou Elias com cuidado. Deus mandou ele dar a palavra para Acabe, vai a Acabe e fala. Elias aparece na frente de Acabe e diz para Acabe: Rei, Deus em cuja presença me encontro manda te dizer que nem chuva nem orvalho cairão sobre esta terra por 3 anos consecutivos, segundo a minha palavra. Deus disse para ele: agora vai embora, vai para Querite e fica lá, porque eu ordenei aos corvos que lá mesmo te sustentem. Elias foi para Querite, ficou lá. Mas o que Deus queria era ensinar a Elias. Porque Querite significa lugar de aliança. Querite significa aliança. Ele iria aprender que Deus é um Deus de aliança, que é um Deus de fidelidade. Então ele ficou lá mais de 1 ano e meio. Deus diz: ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Por quê? Porque corvo não dá comida para ninguém, meu irmão. Corvo, quando os filhinhos deles estão com muita fome, encontram alguma coisa para comer, o corvo, com o bico, tira a comida do bico do filho. O filho morre de fome, mas ele come para ele. É um animal glutão. Então, quando o corvo chegava de manhã, entregando pão e carne, Elias dizia: é Deus. Quando Deus fala, até corvo entrega comida. E ele teve que aguentar isso de manhã e de noite, comendo comida babada do bico de corvo, para aprender que Deus é Deus fiel, Deus de aliança. Deus é fiel ao que ele diz, não é o que eu digo. Eu posso chegar aqui e inventar uma opção de mentira, uma opção de palhaçada, e Deus vai ser fiel ao que eu disse? Não. Mas ao que ele diz, ele é fiel, ele vai cumprir. Só que, como não chovia em Israel, não chovia na cabeceira do rio, o rio secou, a fonte secou. E Deus disse para ele: agora vai para Sarepta de Sidom, porque ali tem uma viúva que vai te sustentar. Ele sai dos termos de Israel e vai para uma terra que está no governo de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote, um terreno de Baal. E lá, então, ele vai ser sustentado por uma viúva. Sarepta é o nome que se dá àquela panela de metal, onde se derrete o metal, questão do ouro, para purificar o ouro, para tirar a impureza dele. Então, Sarepta é lugar de purificação. Ele ficou mais de 1 ano ali para aprender sobre purificação. Depois disso, Deus chama Elias. Mas você vê que já são 3 anos, Elias longe da pátria, longe da família, longe da cultura dele, longe da língua, sofrendo, sozinho. Aí Deus disse: agora volta para Acabe, porque eu enviarei chuva sobre a terra. Elias volta. E o rei estava procurando Elias em cada centímetro quadrado de Israel. Quando Elias chega, foi aquilo tudo, e Elias disse: eu quero lá no Monte Carmelo comigo, reduto de Baal. Todos os profetas de Baal. O monte ficava a umas 20 milhas de Samaria. O rei precisava que Elias fizesse alguma coisa. Então mandou todo mundo, ordenou todos os 400 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo, e o povo de Israel, todo mundo subiu. Chegou lá, nós sabemos que foi que Elias fez com os profetas de Baal, como ele expôs e ridicularizou Baal, e como Deus responde de uma forma fenomenal à oração de Elias. E por isso, Deus ali provou que Baal não existe no sentido de poder fazer alguma coisa. Desmoralizou
o baalismo. Então Elias conclama o povo e eles matam a espada todos os profetas de Baal e do poste ídolo. Você diz, poxa, mas agora o ibope de Elias está lá em cima. O ibope de Elias está lá em cima. Aí a Bíblia diz, quando Jezabel soube o que Elias tinha feito aos profetas de Baal, ela manda um mensageiro dizer para Elias, faça-me os deuses o que bem lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não tiver eu feito a tua vida, como fizeste a vida dos profetas de Baal que mataste. O que você responderia no lugar de Elias? Pode vir quente que eu estou fervendo. Porque se seu Deus não responde que preste, e o meu responde, vem você agora aqui. Pode vir. Eu vou fazer com você o que eu já fiz com os 800 seus. Eu acho que eu ia fazer isso. Mas você vai ver uma coisa. Você vai ver o que é uma depressão. Aqui, em 1 Reis 18, a Bíblia diz, espera lá, curvando-se para a terra, a Bíblia diz, temendo, pois, Elias foi. Espera lá. Elias e os profetas de Baal, 19:3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Pediu para si a morte. Como? Depois disso tudo, o homem quer morrer. Ora, primeira coisa, se ele queria morrer, ficava lá que Jezabel fazia o serviço. Mas ele estava correndo de Jezabel dizendo, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Uma vez, eu me lembro, eu estava no interior da Bahia, eu morava lá em Mataripe, e tinha um senhor, de manhã, dia de sábado, eu ia para a feira, que eu ia fazer a feira. Aí tinha um senhor brigando, e ele dizia assim, me segura, senão eu bato nele, me segura, e o outro chamando para a briga, e ele correndo a briga, dizendo, me segura, ninguém segurava, mas ele não tinha coragem de avançar, ele não tinha coragem de avançar. Olha Elias aqui, correndo de Jezabel, para não ser morto, e dizendo para Deus, quero morrer. Deus diz, fica aí, rapaz. Então você veja a confusão mental que estava na alma desse homem. Você viu o que estava acontecendo com ele? Primeira coisa, quantas vezes nós apontamos o dedo para pessoas que se suicidam? Quantas vezes? Nem diga nada. Você pergunta, mas será que foi para o céu? Será que foi salvo? O conselho que eu lhe dou como uma irmã em Cristo, que nasceu primeiro, saiu dessa dimensão, não é mais com você. Não julgue, porque as pessoas que não estavam lá na cruz, diante da cruz, e não ouviram a palavra de Jesus para aquele ladrãozinho, eu acho que ele foi para o inferno. Mas nós sabemos que não foi. Mas quem não ouviu aquela conversa, acha que aquele era um maldito. Nós não sabemos o que se passa quando a pessoa sai daqui.
E outra coisa, quantas vezes nós temos visto ultimamente suicídios acontecerem? Ora, nós estamos tendo uma tecla cantada há muitos anos: depressão é a doença do século. Depressão é a doença do século. Por quê? Por causa da mudança que está acontecendo no mundo. A mudança é tão drástica que não dá tempo de você absorver um conhecimento hoje e já nasceu outro. Você compra um celular hoje que faz isso, que você não aprendeu a lidar com ele, já saiu um mais novo. A tecnologia vai levando você a um ponto que você não dá conta. Todo o conhecimento, desculpem, a ciência vai muito rápida. Nós não acostumamos e nós não acompanhamos. O que vai acontecendo é que tem que haver um ajuste diário. E todas as vezes que nós temos que nos ajustar, isso causa o que nós chamamos adaptação. E toda adaptação gera estresse. E o estresse vem por causa do atrito. Quando nós estudávamos, aprendíamos o que é atrito. Atrito é a resistência que um corpo oferece quando sobre ele se movimenta um outro corpo. Então, nós estamos sempre em atrito com alguém, ou com alguma coisa, ou com alguma situação. E todo esse atrito para nos ajustarmos, para nos adaptarmos, gera dor. E essa dor, se está na alma, que nós chamamos ira, ela vai produzir neurose. E pode lhe levar a uma depressão. Se passar aqui um vírus, isso é um exemplo, da gripe, ele vai atacar todos nós. Mas talvez só 1 ou 2 fiquem gripados. Por quê? Por causa da resistência de um que é diferente da resistência do outro. Então, aquela mesma dor que leva uma pessoa a desejar a morte, não leva a outra. Porque cada pessoa passa por um tipo de adaptação. Então, aquilo que pode levar uma pessoa a desejar a morte, leva a outra a dizer: pode vir mais 10 dessas que eu estou aqui. Então, quantas vezes nós temos visto pessoas cometerem suicídio? Só que esse suicídio pode não ser de vez. Ele pode ser gradual. Tem pessoas que estão se suicidando diante de nós. Pessoas estão bebendo, eles estão morrendo a cada dia. Pessoas estão usando drogas, eles estão morrendo a cada dia. Às vezes a droga não é ilícita. Às vezes é um remédio que se compra na farmácia, um xarope. A pessoa está se embebedando, está se drogando com xarope, está se drogando com, sei lá, com ibuprofeno. Mas ela está morrendo. Às vezes ela está se drogando com comida. Ela está comendo para morrer. Existe uma fome que não é no corpo. Existe uma fome que é na alma, um desejo, uma necessidade, uma busca, e ela põe comida para dentro e ela vai arrebentando com os órgãos dela. E aí, o que é que você faz diante de você? O que isso é um suicídio paulatino. Mas existem pessoas que buscam, de um momento para outro, arrebentar com a vida, acabar com ela de uma hora para outra. Resultado de depressão. O último desejo de uma pessoa na depressão é a morte. Você vê Elias, o santo Elias, pede a morte. Ele diz: basta, Senhor. Eu quero morrer. E ele queria mesmo. E ele sobe o monte. E ele vai pedir a Deus a morte. E nós vemos que a coisa foi tão séria, porque quando ele chega lá em cima, nós vemos Deus dizer para ele:
olha, quando ele faz a queixa dele, dizendo que eles, só fiquei eu. Você vê que ele está vendo tudo truncado por causa da ira que ele teve contra Jezabel. A ira, o acúmulo de dor desse homem. Porque a primeira vez que ele aparece no capítulo 17, parece assim, Elias, o tesbita. Nós, a única coisa que sabemos de Elias é que ele era de Tesbe. Mas ele entra em cena por causa do que estava acontecendo, o que Acabe e Jezabel estavam fazendo. Então ele entra com ira. Nós vemos que Deus diz para ele, ei, você quer morrer? Tudo bem, mas vai ser no meu tempo. Você vai o seu caminho e você vai ungir a Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel. Hazael, você vai ungir rei em Damasco. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, você vai ungir profeta no seu lugar. Ele saiu de lá direto. Em vez dele ir para Israel, ungir Jeú, ou ir para Damasco, ungir Hazael, ele foi direto para Abel Meolá, para ungir logo alguém para ficar no lugar dele, para atravessar o Jordão. O homem queria morrer e Deus levou. Mas me diga uma coisa, por que queria morrer? Por que pediu a morte? Ele não tirou a vida dele, mas o desejo de morrer estava lá. Jó não tirou a sua vida, mas o desejo de morrer estava lá. Jonas não cometeu suicídio, mas o desejo de morrer estava lá. Por que o desejo de morrer? Quando esse desejo cresce, a pessoa vai buscar um meio de satisfazer esse desejo, como alguém que está com sede e vai atrás de um copo d'água. Ele vai buscar, porque para ele a morte é só um remédio para a dor que ele está sentindo. Porque a depressão, ela pode ser uma depressão orgânica ou uma depressão psíquica. Quando o acúmulo de dor, o acúmulo de tristeza, o acúmulo, a frustração, gerou tanto vazio na pessoa. É uma depressão psíquica. Mas quando é no corpo, quando a necessidade é no corpo, é uma depressão orgânica. Nós temos visto que é mais e mais necessário, cada vez mais, na igreja, nós ensinarmos as pessoas sobre como lidar com depressão. Nós precisamos aprender que Deus é Deus e nós somos filhos. Que Deus nos ama, mas Deus é Deus. E que quem nos formou no ventre da nossa mãe foi Deus. Ele fez todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E nas cavernas mais escuras, mais escondidas, existem tesouros. Eu vou contar para vocês rapidamente uma história que eu vou contar, porque tem gente aqui que pode provar, meu filho. Quando eu venho de uma família, de uma origem, em que eu tive que sempre batalhar muito. Eu sempre trabalhei muito. O papai criou os filhos trabalhando. Desde pequeno trabalhávamos. E eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Eu não me lembro de brincar. Eu me lembro de trabalhar e estudar. E assim eu fui, pela minha adolescência toda, juventude. E sempre trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Eu tinha 15 anos, eu já dava aula na Casa de Itália, na Associação Dante Alighieri. Então, sempre trabalhei muito. Eu gostava de comprar minhas coisas, de ficar bonita, de me manter. Eu gostava de ter o meu dinheiro. E quando eu casei, o meu marido não me disse nada. Ele era um homem bem-sucedido. Ele era engenheiro da Petrobras, 13 anos mais velho do que eu. Mas era um homem bem-sucedido, já tinha trabalhado na Ishikawa e tudo mais.
Nós casamos dia 24 de dezembro. Saímos de lua de mel. Quando voltamos, a Petrobras só dava 8 dias para a lua de mel. E quando nós voltamos, estávamos em casa. Era o último dia dele. Ele disse, amanhã eu tenho que ir para o campo. Como vai ser o seu dia? Eu disse para ele, amanhã eu vou lá na Casa de Itália para ver como está o meu horário e na faculdade de filosofia para ver como está o meu horário. Ele disse, horário de quê? Eu disse, meu horário, minha tabela, para ver o negócio das aulas que eu vou dar. Ele pegou e disse, não, você vai lá para pedir demissão. Eu disse, como? Você não vai mais trabalhar, não. Aqui o macho sou eu. Aqui quem manda sou eu. O homem da casa sou eu. Você vai ter que aprender a viver com o que eu posso dar. Eu não casei até hoje, porque eu não tinha encontrado a mulher certa. Mas hoje eu tenho a mulher certa e eu tenho com que sustentar uma família. Você vai ter que aprender a viver com o que eu puder lhe dar. Você vai sim. Você vai pedir sua demissão e dizer que você não vai mais. Sabe? Mulher que trabalha, ganha dinheiro, fica independente, começa a dar ordem. Casa que mulher manda, até o galo canta fino. Eu, 19 anos, nunca tinha imaginado na vida de ficar sem trabalhar. Porque eu sou viciada em trabalho, sempre fui. Eu tomei um choque, eu pensei que eu ia morrer. Eu parei, eu disse para ele, mas como? Ele pegou isso, é como eu estou lhe dizendo. Se tiver alguma coisa que você precise e eu não possa suprir, você me fala. Mas como ele pegou e disse, você gosta de ler, terá todos os livros. Se você quiser estudar outra faculdade, eu pago outra faculdade. Se você quer estudar outra língua, eu pago outra língua. Se você quiser outro instrumento, eu compro outro instrumento. Eu estou para suprir as necessidades. Mas trabalhar lá na rua, você não vai. Bem, graças a Deus, engoli a frustração, chorei baixinho, eu não podia dizer nada para ninguém, não tinha quem falar. Fui lá e disse, não vou mais. E depois tive uma boa desculpa, voltei da lua de mel grávida. Então tinha uma boa desculpa para... Tudo bem. Passou-se o tempo, eu podia estudar, eu tive a primeira filha, e como eu tinha dito para ele, quantos filhos nós vamos ter? Ele pegou e disse, nós vamos ter filho até você ter uma menina. O dia que você tiver uma menina, não precisa mais ter filho. Primeiro veio menina, ele disse, não precisa mais. Mas eu queria um menino. É por isso que ele sempre disse que eu tive minha preferência. A benção lá. Mas eu estava feliz de não ter outro filho. Era muito vaidosa. Mas quando a menina estava com 5 anos, 4 anos ele começou a reclamar que podia ter um menino, que podia ter um menino, que faltava um menino, e ele começou a insuflar a menina para a menina pedir um irmão. E a menina queria. E eram os dois. Nasceu o segundo. Cresceram, fomos para Salvador. De Salvador, uma freira lá conseguiu que no colégio onde as crianças estudavam eu pudesse dar algumas aulas, que ele estava em falta de professor, ele só enquanto falta de professor deu aula. Daqui a pouco nós mudamos para o Espírito Santo, do Espírito Santo fomos para o Iraque, faltou professor no Iraque, eu tive que substituir professor lá no Iraque. Tudo bem, voltamos de lá. Os meninos estudando, eu dando conta das coisas, mas eu podia estudar o que eu quisesse. Ele nunca me impediu de estudar. Não posso me queixar de que ele deixou faltar alguma coisa em casa.
Nunca vi ninguém chegar na porta para cobrar algum débito dele. De 2 em 2 anos ele trocava o meu carro, sempre 0 quilômetro. No final do ano eu tinha todas as minhas roupas e joias para os coquetéis. Em junho viajávamos dentro do Brasil, no fim do ano viajávamos para fora do Brasil. Ele sempre supriu com dignidade. Eu digo isso na frente do filho dele, porque pode provar. Mamãe não está mentindo no púlpito. Quando ele morreu, no ano seguinte, morreu minha filha. A minha filha era advogada, ficou como a inventariante. Porque quando meu marido morreu, os 2 estavam no Brasil, mas eu estava em Singapura. Bem, abri o inventário e tudo mais. Só que agora eu volto. Cadê? O marido morreu. O menino está entrando na universidade, a menina saiu da universidade. E eu, 43 anos. Aí eu comecei a ficar com raiva do marido, que já tinha morrido. Está vendo? O que é? Passei minha vida estudando. Passei minha vida queimando pestana. Não ia à festa, não ia à praia, não fazia nada para estudar, para poder ser uma grande profissional. Agora, obedecia marido. Marido morreu, eu estou aqui. Cadê? O que é que eu vou fazer? Vou ficar dentro de casa? Meus filhos têm a própria vida deles. E eu não construí uma carreira. Estou com 43 anos, no Brasil, uma pessoa de 43 anos está velha para o mercado de trabalho. O que é que eu vou fazer da minha vida? Acabou a minha vida. Vou casar com uma pensão e daí? Vou virar uma velha gorda. E comecei a amaldiçoar a memória do marido. Porque a minha filha tinha morrido. A dor era muito intensa para aguentar. Quando foi um dia, eu resolvi. Eu disse, Senhor, eu não posso estar pregando a tua palavra. E com essa dor. Eu tive um sonho que eu estava sentada na beira de uma praia e não tinha ninguém, mas era um rio transparente. Havia como é que a gente diz? Um mastrozinho, uma vara enfiada na areia. E todos os barcos desciam na correnteza do rio. Mas tinha um barco que estava preso por um fio. Parecia um fio dental naquele mastro. E aquele mastro estava do meu lado. Aquele barquinho se mexia todinho no rio, mas o rio não levava. Eu acordei e aquele barquinho preso naquele mastro marcou. E quando é assim, meus irmãos, o sonho é profético. Eu disse, Senhor, o que é aquele barquinho? Será a minha vida que está amarrada? Será que existe alguma prisão na minha vida? Aí eu comecei a orar por aquela situação do barquinho que eu não entendia. Um dia, eu estava num canto lá de casa que eu tinha tirado para ser um lugar de oração, o cantinho, lembra? Era o lugar onde eu orava, onde eu fazia meus clamores, onde eu estudava a palavra. Até hoje está lá o meu cantinho, na sala. Aí eu disse, Senhor, o que vai ser de mim? Eu quero perdoar esse homem que já morreu. Porque isso não faz mal a ele, faz mal a mim. Mas eu quero perdoá-lo. Mas eu tive pela única vez na minha vida uma revelação que eu não sei se o nome é revelação. Confesso a vocês que eu não sei o que foi, mas veio assim. Tu és workaholic. Tu não sabes ficar sem trabalhar. Tudo o que fazes, queres fazer 100%. Gostas de trabalhar. E eu gosto disso.
se o teu marido te deixasse trabalhar, tu terias trabalhado tanto que não terias visto a tua filha crescer. Hoje, ela não está mais aqui. Mas os 24 anos e meio que ela passou contigo, tu cuidaste dela. Dia e noite, noite e dia. Hoje ela não está mais aqui. Mas se tu tivesses trabalhado, tu estarias me dizendo que tu não deste conta da vida dela porque tu trabalhaste muito. Tu tiveste um marido que te supriu de tudo para que tu pudesses viver com ela 24 anos intensamente. Esse homem trabalhou durante todo esse tempo para que tu pudesses viver cuidando da tua filha intensamente. Onde está a tua gratidão? Sabe, naquela caverna escura da dor, da saudade, eu pude encontrar um tesouro. Durante todo o tempo que eu reclamava daquele homem, Deus estava operando na minha vida uma bênção muito grande através dele, que eu não podia ver. E quando ele diz, eu te darei os tesouros escondidos. Tesouros nós só encontramos dentro de minas escuras, em cavernas de difícil acesso. Foi na caverna escura da morte da minha filha que eu encontrei o grande tesouro de um homem que trabalhou a vida toda para me sustentar, para que eu cuidasse dos meus filhos. Você entende? E eu estava achando que ele era o pior homem do mundo. Porque eu queria trabalhar e ele não deixou. Você está vendo o que é buscarmos frustrações onde existem bênçãos? Deus estava me abençoando, mas a bênção era tão grande que eu não conseguia enxergar. Quantas vezes, meus irmãos, Deus está nos dando um livramento tão grande, porque Ele está vendo lá na frente. Mas nós estamos aqui querendo um fusquinha, quando Ele está nos deixando lá na frente uma BMW, uma Mercedes, uma Ferrari. Mas nós queremos um fusquinha velho, porque a nossa visão só vai até o fusquinha velho. A nossa visão é tão pequena que nós não conseguimos ampliar. Ora, se o seu plano foi frustrado aqui, creia que Deus tem algo muito maior e muito melhor. Pare, recue, deixe o plano de Deus seguir e siga no plano de Deus, porque lá na frente tem coisa melhor. É tão bom quando nós vemos um homem de Deus como João Batista. João Batista tinha batizado Jesus. João Batista batizou Jesus. Não queria, mas Jesus disse, não, está na hora, é assim. Daqui a pouco vem os fofoqueiros para dizer para João, ei João, sabe aquele que você batizou aqui? Já abriu a igrejinha dele lá atrás. E já está batizando gente lá. Não foi isso? E João Batista disse para ele, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Quantas vezes você está criando situações para você que não foi o céu que lhe deu? E se não foi o céu que lhe deu, o seu Pai do céu não vai permitir. Então, quando você estiver nas suas aflições, nas suas dores, você pare tudo e pense, Senhor,
Eu creio que tu estás ao meu lado como um poderoso guerreiro. Tu rasgaste Jesus lá na cruz por mim. Agora eu estou nessa situação, não estou entendendo. Senhor, acalma o meu coração. Coloca o colírio nos meus olhos para que eu possa te ver. Mas eu não quero ficar irado porque as coisas não saíram como deu para mim. Eu não gostei, eu sofri prejuízo. Respire, chore e creia que Deus está interessado em você. Deus está dizendo que Ele tem pensamentos para você. E os pensamentos dele são pensamentos de bem. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. E que são pensamentos de bem. Deus tem os pensamentos a respeito de você e Ele quer cumprir esses pensamentos. Mas você atrapalha. Frustrações. Elas surgem quando nossos planos vão por água abaixo. Porque nós não tivemos poder para segurá-los. E nós nos iramos. E nós nos aborrecemos. E não tem problema você ficar irado, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, você não precisa ficar de um dia para o outro irado. Chegue à conclusão. Afinal de contas, Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer? Esse semestre agora eu pensei que eu ia morrer. Porque eu fazia plano todo mês. E todo mês já era. Até que no final deu tudo certo. Deu para eu viajar. Chegando até aqui. Mas talvez eu nunca tive um semestre um ano tão difícil quanto esse, de 2018. Mas já passou. Eu estou aqui, estou feliz. E Deus praticamente está me dizendo, está vendo, ó nega, que juntos demos conta? E Deus continua dando conta de tudo. Portanto, o que eu desejo para você, meu irmão, é que você não comece a chocar ovo de áspide. Porque se você choca ovo de áspide, vai nascer serpente. A frustração que não é trabalhada leva você a uma depressão que busca o suicídio. Você vê? A depressão fecha o ângulo da sua visão. O ângulo da sua visão. Eu só vou dar um exemplo aqui. Isso a gente aprende até com médicos, se tem algum médico aqui. Você tem uma visão assim, de 180 graus. Quer dizer, de um ombro ao outro, 180 graus. Eu estou olhando ali, mas eu estou vendo que tem gente lá, tem gente ali, tem uma porta lá, tem outra porta lá. Olhando para frente, eu percebo tudo em volta. Então, esse espaço todo aqui, nós chamamos zona extrafocal. Mas a minha zona focal é aquela porta ali. Está escrito exit. Eu estou olhando lá. Mas, quando eu presto atenção ali, a partir dali, do lado direito e esquerdo, eu percebo tudo cada vez com menos nitidez, mas até aqui eu percebo, esta é a minha zona extrafocal. O que a depressão vai fazer com você? Ela diminui a sua zona extrafocal. Ela vai ficando restrita, até o ponto que você só vê você. Olha o exemplo. Elias. Mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Só ficou eu. Só eu. Deus disse para ele, ei, conservei 7.000. Hein? 7.000. Todos os joelhos que não se curvaram a Baal, todos os lábios que não o beijaram. Haviam 7.000, mas Elias, o ângulo da visão e do entendimento dele veio assim, pá,
só eu. Fica fechado só em você. Você não enxerga mais ninguém. Você não vê mais nada. E quando chega nesse ponto, você acaba consigo mesmo. Porque você é o seu próprio problema. Jó, a mesma coisa. Tinha perdido tudo. Não considerou as outras coisas. Jonas, a mesma coisa. O Deus de Israel agora só ama os ninivitas. Eu não quero mais saber. A minha ira é razoável. E assim por diante nós vemos que quanto mais você se deixa levar pela ira daquilo que não deu certo, você caminha a passos largos para uma situação dessa. Você veja, o pobre do Elias pedindo a morte e correndo da morte. Não é? Você vê uma coisa, lá naquela situação de Ismael, a mãe dele grita porque o filho ia morrer por sede. A Bíblia diz, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Ela estava do lado de um poço de água, mas ela não via. Era só ela ir ao poço, pegar água, dar para o filho, que o filho não ia morrer. Mas na cabeça dela estava assim, não tem água. É deserto. Meu filho vai morrer. Acabou a água. Meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer. Que ela não enxergava a realidade. Então, a depressão, ela traz uma desfiguração, um embaralhamento da sua visão da realidade. E por que a pessoa na depressão fica nessa situação? Não adianta você dizer eu te amo, vou cuidar de ti. Ela não acredita em ninguém. Porque o que é mais alto para ela é a dor que ela sente, que ela, fechada em si, cada vez mais, ela sabe que ninguém vai resolver. Então, ela resolve porque só ela sabe resolver. A pessoa que está com depressão é uma pessoa que se sente absolutamente só. 3 anos. Judas viveu com Jesus 3 anos e meio, com todos os discípulos. Ali havia uma comunidade. Aquele homem, de uma hora para outra, se sentiu tão só, tão desesperado. A visão dele se fechou. Pá, cometeu suicídio. Será que ele não lembrou que ele podia falar com Pedro, falar com João, gritar para alguém? Gritar para o próprio Jesus, não. Há um elemento em que a pessoa só olha para si mesma. Sabemos que no caso de Judas foi diferente, o que ele fez, ele seguiu a sorte dele. Mas cuidado como você lida com as suas frustrações. Você não quer, você não gosta, você não planejou aquilo, mas aconteceu. O que você vai fazer? Você tem que saber que aquele Deus que abriu para você o balão de oxigênio quando você nasceu, ele mantém esse balão de oxigênio aberto. E o que é mais precioso do mundo para você é o oxigênio. Você não paga nada por ele. E você continua respirando. Quando Deus deu vida ao homem, Deus fez... Deu um sopro, né? E eu já disse isso aqui. Quando você sopra na brasa, você acende o fogo. Mas quando você sopra na vela, você apaga o fogo. O mesmo sopro que acende o fogo é o mesmo sopro que apaga o fogo. Deus soprou quando você nasceu. Mas vai chegar a hora que ele vai fazer. O fogo vem para ele. O sopro volta para o lugar de onde veio. O corpo volta ao pó. E o espírito volta a Deus que o deu.
Portanto, antes que Deus faça, não tente. Portanto, é melhor evitar que você seja preso desta doença. E quando você ouvir alguém dizer que um irmão se suicidou, porque o número de suicídios aumenta todo o tempo, tenha misericórdia, clame a Deus e não julgue. Mas aprenda a trabalhar as suas perdas, as suas iras, a sua neurose. Amém? Ó Senhor Deus nosso Pai, desde toda a eternidade Tu és Deus. Tu criaste os céus e a terra, e todos os universos visíveis e todos os universos invisíveis. O Senhor nos criou e o Senhor nos redimiu, mas o Senhor não nos tirou daqui. O Senhor sabe de todas as nossas dificuldades de hoje, as que já passaram e as que hão de vir. E neste momento, ó Pai, nós te pedimos sabedoria. Sabedoria e discernimento para nós sabermos lidar com as dificuldades que vamos enfrentar. Coloca no nosso coração uma dose maior de atenção espiritual, para nós sabermos que não importa o que acontecer, Tu estás ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Tu te importas conosco. Tu nos queres para Ti. Ó Pai querido, em nome de Jesus, fortalece os nossos corações. Dá-nos um espírito de combate. Aumenta a nossa fé. Faz com que nós possamos lembrar o tempo todo que Tu és o nosso Pai e que Tu estás interessado em nós. Dá-nos, ó Pai, a certeza de que o poder já desceu para nós e que em nome de Jesus Cristo nós somos muito mais que vencedores. Por isso, ó Pai, nos rendemos, te entregamos a nossa alma, a nossa vida mais uma vez, te agradecendo pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.